A minha vida sempre foi ligada à aviação e eu sofri um acidente em 1979 na selva amazônica. Até então, o único contato que eu tinha com pessoas com deficiência era quando alguém entrava no avião e eu levava, né? Ou participava do transporte. A partir de 79, após o acidente, então, e foi justamente 2 anos antes do ano internacional, né, da pessoa com deficiência, da ONU, e foi ali que eu comecei a participar do movimento, entender o que era, passada a fase de luto, né, pós-acidente. Existe um aspecto diferente entre você já nascer com uma deficiência e você adquirir a deficiência. E há 32 anos atrás, a polio ainda era uma realidade no Brasil. Então, a grande maioria das deficiências da época eram originadas pela polio. E haviam acidentes também, ó, com lesões medulares, mas não tanto. E a polio era uma realidade. Então, eu vivi bem essa fase de transição, né? Quando se discutia muito pouco a respeito de direitos e consequências desses direitos, né? Éramos muito invisíveis na época, né? A invisibilidade era premente, era presente, né? E não havia a discussão da deficiência, nem enquanto deficiência propriamente dito, nem enquanto entendimento, nem enquanto possibilidades, nem enquanto sonhos a serem realizados, nem enquanto a possibilidades de trabalho, possibilidades de estudo, possibilidades inclusive de intervenções cirúrgicas, né, que pudessem minimizar ou mitigar a deficiência em si. Então eu sou bem jurássico e vindo bem dessa fase em que não se discutia, né, e a invisibilidade era visível, né, era presente. Um grande tema que eu sempre discuto é com relação à informação. E a invisibilidade ela está muito ligada à informação. Eu acredito que pior do que a má informação é você não ter informação nenhuma, né? E naquela época nós vivíamos o período da não informação, né? Mesmo hoje não são todas as pessoas que têm informação. Mas o número de pessoas hoje que não têm informação é muito reduzido. O que existe hoje isso é má informação em algum sentido. Mas, por outro lado, nós temos um número muito maior de pessoas discutindo o tema nas três esferas de governo, né? Então, hoje é muito mais fácil você discutir acessibilidade. Eu diria que a principal conquista é a publicidade. Porque quando você dá publicidade a um determinado tema e ele passa a fazer parte do inconsciente coletivo, né? Ele passa a fazer parte das discussões, em consequência disso, as ações passam a ser rediscutidas e definidas e, consequentemente, detalhadas. Então, a publicidade é que nos faz fugir da invisibilidade. Daqui a 30 anos eu acho que algumas deficiências deixarão de existir, né? Umas deixarão de existir por causa do avanço da medicina, outras receberão um tratamento e um cuidado tão especial e tão científico que elas quase, apesar de existirem como deficiência, mas elas deixarão de existir como consequência. Por outro lado, eu também imagino que daqui a 30 anos o tema da deficiência deverá estar tão inserido no cotidiano que eu acredito que ela deva perder um pouquinho de importância, mas não perder um pouco de importância no mau sentido, perder um pouco de importância no sentido de resgate histórico, porque hoje nós vivemos a fase de resgate, por todos esses anos em que a deficiência provocou invisibilidade das pessoas de um modo geral. Então, daqui a 30 anos, eu acredito que essa fase de resgate já terá passado
É a minha esperança, eu sou otimista nesse sentido, que daqui a 30 anos as pessoas com deficiência já estarão bem inseridas no mercado de trabalho, enfim, incluídas socialmente. É que é assim que eu vejo